Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro do FEGS. Hoje, no formato roda de conversa, nós vamos receber dois pesquisadores, o Paulo Inocêncio, da área das Ciências Sociais, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF, e o Paulo Rodrigues, do Programa de Artes, Cultura e Linguagens da UFJF. Nesse encontro intitulado Imaginando Existências, o Masculino e o Feminino como Desafios da Normatividade, vamos trazer um pouco das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pelo Paulo Inocêncio e pelo Paulo Rodrigues. O nosso encontro vai se desenrolar da seguinte forma: teremos duas apresentações, que devem durar aí entre 25 a 30 minutos, para cada um, sem que fique corrido para cada um apresentar, para dar tempo de os dois apresentarem suas pesquisas tranquilamente. E depois a gente abre a roda para conversa, tá bom? Vamos começar com o Paulo de Tarso Inocêncio, que é mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e vai apresentar um pouco da sua pesquisa intitulada Cura Gay é Possível? Uma análise crítica perante os testemunhos online de ex-gays advindos de contextos evangélicos no Brasil. Tá bom, Paulo? Ó, a palavra está com você. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de apresentação. Eu só tenho que apresentar aqui o meu slide. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, esse é o título, né, do meu trabalho. Enfim, o tema da questão da cura gay, ele, na verdade, me veio como uma possibilidade de trabalhar o tema, a partir de 2017, né, em que a discussão da cura gay voltou às discussões sociopolíticas, né, e a respeito da tentativa de se revogar a resolução de 1999 do Conselho Federal de Psicologia, né, que buscava trazer o tratamento, né, da homossexualidade de volta nos consultórios psicológicos para quem tivesse interesse, né, de seguir o tratamento, né, o suposto tratamento. Mas, enfim, apresentando o trabalho, né, a proposta é, então, entender de onde que surge, né, essa ideia de cura, a ideia de solução, a ideia de consolidação dessa questão do problema sexualidade homossexual, que permeia principalmente as igrejas, permeia os setores conservadores, e a gente sabe que no Brasil hoje a gente tem um direitismo evangélico muito forte, né, está em grande ascensão, principalmente na política, e, ao mesmo tempo, trazer, né, as pós-realidades de pessoas que passaram pelo processo religioso, mas que não seguiram, né, ou não se consideram curadas, né, passaram pelo processo. Na verdade, tem muitos relatos traumáticos a respeito. Então, o estudo do testemunho veio como uma possibilidade, né, o testemunho das pessoas ex-gays, consideradas como ex-gays, para trazer essa discussão que vem da igreja e entra no cenário social de forma geral. Bom, a motivação da pesquisa inicialmente, ela foi dentro de algumas postagens que eu fui vendo a respeito dessa questão de testemunhos, foi quando eu estava navegando no Facebook mesmo, eu comecei a ver algumas imagens que eram de homens gays, né, no caso, atualmente, ou melhor, homens ex-gays, que tinha sempre uma imagem de um antes e depois, né? Várias postagens em que, por exemplo, tinha a figura deles enquanto eles vivenciavam, né, a homossexualidade, e imagens depois de ter passado pela igreja, que é sempre uma coisa bem mecânica e repetida. Era uma imagem deles ou num contexto de festa, ou montado, ou maquiado, ou em contexto de transexualidade, porque a igreja não faz essa diferenciação, né, da diversidade. Ela acha que tudo é um grande balde, um grande caldeirão da homossexualidade, em que tudo está ali misturado. Não há uma separação da questão do gênero, da questão da sexualidade. E aí todos eles seguem esse mesmo padrão, né? É uma imagem antiga, né, do momento em que ele exercia a própria sexualidade, e uma parte dele na igreja, com a Bíblia, com aquele papel de gênero ali reforçado, com terno e tudo mais, ou apresentando a mulher, a família.
Enfim, e aí, após eu ver algumas dessas postagens, né, eu tinha um contraste ali de comentários muito grande e de compartilhamento também, eu me lembrei de alguns testemunhos, inclusive, que eu mesmo assisti há muito tempo atrás, nas últimas décadas, de ex-gays, né, e aí eu pesquisei a respeito, encontrei 3 casos, que foram os que eu selecionei, que foi do Ramon Pedro, né, que hoje em dia ele trabalha com maquiagem artística, ele saiu da igreja, mas ele continua sendo, né, tendo a sua fé e tudo mais. Do Paulo Sérgio Urias, que é a ex-travesti Paulette, e o Robson Staines, que atualmente, assim, já foi visto em alguns programas de TV, algumas entrevistas, alguma coisa assim. E eu senti que foram os casos que traziam muito mais peso, né, a questão do que eu procurava trazer na problemática da pesquisa. E aí, algumas dessas fotos, por exemplo, tem aqui o do Ramon, quando ele era drag, né? O do Joy de Miranda, né? Que vivia uma transexualidade durante mais ou menos uns 20 anos, e depois se converteu à Assembleia, e aí outros aqui, ó. Esse rapaz, o Felipe Valentino, inclusive, ele foi um caso que o Marco Feliciano seguiu pessoalmente, acompanhou ele, né, dele reverter ao gênero masculino e tudo mais, enquanto ele vivenciava a sua realidade como transexual. E aí, essas postagens tinham exatamente essa cara, né, e um grande texto, assim, falando como Deus transformou a vida, como foram curados, como foram transformados, né, e passava justamente essa mensagem, né, de uma solução. E aí, assim, indo um pouquinho adentro dessa questão do problema da cura gay, né, o Conselho Federal de Psicologia, em 1999, ele criou uma resolução em que proibia a questão do tratamento da homossexualidade, desde que a homossexualidade enquanto termo passou a não ser considerada doença, né, no Tratado da Saúde, e em 2017 para 2018, nós tivemos alguns agentes, né, dentro da política que trouxeram isso à tona. Alguns deles, né, foram a psicóloga cristã Rosângela Justino, ela que começou, na verdade, com a tentativa, e aí recebeu o apoio do Marco Feliciano, recebeu o apoio da ministra Damares Alves, junto com o apoio do movimento Ex-Gays do Brasil, que eu não sabia, é muito grande. Ele teve, na verdade, 15 mil assinaturas na tentativa de passar, né, a resolução. Teve protestos, né, protestos pacíficos no geral, nas sedes, né, de poder e tudo mais. E só que, felizmente, a ministra do STF, a Carmen Lúcia, notou que o pedido era uma declaração de inconstitucionalidade da resolução. Não era nenhuma tentativa de reformulação, era a anulação completa. E aí ela parou a liminar, né, e passou para o Conselho Federal de Psicologia a instrução de a manutenção, né, eficaz da resolução, reformulá-la de uma forma melhor. Bom, aí, passando para o lado dos testemunhos, né, o primeiro que eu fiz foi o do Ramon Pedro, né, ele é o mais jovem dentre os 3 selecionados. Ele faz o debate dele, né, o testemunho dele, ele faz para uma câmera, por um evento, né, da igreja, que tinha como workshop trabalhar essa questão da homossexualidade, né, da questão da cura e tudo mais, era especificamente para isso. E aí ele vai contando durante uns 40 minutos um pouco da sua história. E aí ele conta que ele sofreu bullying por ser uma criança afeminada, né, ele usa efeminada como um termo pejorativo. O pai dele considerava ele como uma vergonha na família, porque esses problemas ele tinha que trazer para casa, né, porque eram muitas brigas que ele acabava se envolvendo. Ele diz, assim, metafisicamente, colocando que ele nasceu num eclipse solar e que isso seria uma espécie de, não sei o que ele tentou explicar, que isso seria uma forma de explicar essa dicotomia dele mesmo, né, essa questão dele mesmo. Ele tinha o pai dele como referência, né, completa na família, o pai dele era a voz ativa. Ele tinha muita vergonha de não corresponder a essas expectativas,
E aí, até esse momento, ele vai contando como foi a infância, né? O momento na escola e tudo mais. E aí, ele conta que ele teve a primeira relação sexual dele com um homem muito mais velho do que ele. E isso, assim, se ele estava com 15 anos, é basicamente um crime, né? Ele teve a primeira relação com uma figura mais velha. E ele conta que aquilo ali, para ele, né, e biblicamente explicando, foi o início da decadência da vida dele. Ele começou, por exemplo, a pensar ele passou a ser, né, gay, ele seguiu a trajetória dele até meio assim, de 26 anos, sei lá, 16 até 20, 25 anos por aí. Ele exercia sua sexualidade de forma livre e tudo mais, mas, né, ao ele passar por isso, ele foi colocando que nesse meio tempo ele entrou no mundo da noite, né, da prostituição, das drogas, e ele vai contando isso tudo no testemunho dele. Que ele teve um processo de overdose, uma experiência de quase morte. E aí é que dá uma nova transição, porque aí ele diz que alguém chegou até ele, fez uma oração, né, e o libertou, e ele procurou a igreja após isso, pediu perdão para a família. E aí, no finalzinho, ele apresenta a mulher dele, a ex-esposa, né, no caso, que eles passaram 5 anos casados. E aí aquilo é como se fosse assim, um desfecho, né, meio que uma história que teve um final feliz, né, teve seus momentos de altos e baixos. Aí tem o do testemunho do Paulo Sérgio Urias, que na verdade é o mais famoso, ele tem cerca de uns 4 milhões de visualizações no YouTube, e outros vídeos, né, dele, compartilhados, que tem por 800 mil a 1 milhão, então é o mais famoso. Ele fez esse testemunho, né, foi registrado em vídeo em 2009, mas só foi postado em 2014. E aí ele está numa igreja, né, muito cheia, muito grande, aquelas igrejas da Assembleia de Deus, né, e aí ele vai falando algumas frases, algumas coisas que eu fui selecionando, como, por exemplo, ele já começa falando, né, que Deus criou o homem e a mulher, e não criou a bibinha, né, então, no caso, já desconsiderando a existência, né, da homossexualidade por uma questão de gênero. Aí ele fala uma coisa que é bem curiosa, assim, que ele fala assim, ninguém escolhe ser chacota, ficar na esquina, né, ele faz associação direta à questão da homossexualidade como algo imoral, vexaminoso, e como se isso fosse o resultado de algo extra, né, ali pautado por uma força maligna que usa isso como um instrumento, né, e aí quando ele fala, a homossexualidade é a manifestação de um demônio 24 horas por dia. E assim ele vai dando o tom do testemunho dele, né, ele vai falando, só sai quando a pessoa quiser, né, então exige oração, busca e tudo mais. E aí ele vem com um padrão que se repete na mesma questão do Ramon, que ele fala que também sofreu abuso sexual, foi apresentado ao álcool, aos cigarros, e ele conta isso, é um momento muito forte do testemunho, que ele fala que ele sofreu abuso desde os 3 anos até os 12. Ele passou pelo processo de transição, né? Ele foi travesti por um bom tempo. O pai dele nunca teve essa mesma reação que o Ramon teve, ele sempre o apoiou e tudo mais, mas logo após a morte dele, ele veio a se converter, veio entrar na igreja, né, e sofreu transfobia na escola, e tudo isso ele colocava como se fosse uma punição, não uma punição, mas um castigo por ele ter ultrapassado limites que ele não poderia, né, lógico, dentro dessa lógica normativa e binária, né, desse essencialismo fundamentalista da igreja. E aí, assim, a força do testemunho dele é que a igreja, tipo assim, fica perplexa as coisas que ele fala. Ele vai falando, e é um homem, assim, que tem uma palavra bem forte, assim, ele tem uma voz bem grave, e eles vão ficando cada vez mais, assim, emocionados, né, com a mudança do processo que ele teve. E aí, no final das contas, ele fala que ele foi convertido, que ele voltou, que nunca mais ele fez, né, e aí a igreja levanta, aplaude, brados assim, aleluia, glória, são coisas bem comuns nesses vídeos. E o terceiro foi do Robson, né, foi na noite de Pentecostes, né, no nicho mais pentecostal, que é um nicho bem, assim, conservador, conservador Caxias mesmo, um negócio, enfim.
E aí ele já começa falando que existem pessoas que não escolheram ter uma maldição, o que expulsa o demônio é a oração, né? A infância dele também foi marcada por um processo de abuso sexual. Inclusive, ele cuidava de 3 irmãos, né? E aí um homem entrou na sua casa e o abusou. E eles levam isso sempre como algo atrelado à homossexualidade, né? E trazendo isso como um valor quase que intrínseco. E aí, aos 20 anos, ele se converteu, né? A pregação dele é fervorosa, é tipo carismática, aquela coisa assim. Ele parece um apresentador de TV, sabe? Parece aqueles programas dominicais. Então, ele grita, ele chama a atenção das pessoas, ele pede que eles se levantem, vai falando amém, 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 aquela coisa, né? Aquela coisa da pregação. E aí ele, por exemplo, ele chega num momento que é bem emblemático, que é a apresentação da família dele, que teve muito mais força do que os outros dois, eu achei, porque estava a presença da esposa, dos filhos, um deles adotado, se não me engano, e a filha dele já estava para se casar também, então o genro também estava presente. E aí ele mostra com todo orgulho, com toda, sabe, com toda aquela sensação de ascensão moral ali da situação. E aí ele vai falando essas frases, por exemplo, ele me deu uma família, Deus me perdoou, casei e me deu filhos. O que era chamado de bichinha, mulherzinha, hoje é chamado de homem de Deus, pai, missionário, pregador. Então, ou seja, já essa realocação dele num encaixe confortável dentro de um padrão de gênero, né, dentro de um papel de gênero, o ser homem para essa igreja, e que isso, obviamente, denota ele um poder generificado, né? Ele ali está exaltando o que todos gostariam, esperassem que ele fosse, a partir da normatividade, né? E, por exemplo, essa última frase que ele falou, Deus liberta bicha sim, Deus liberta boiola sim, ele falou isso no Planalto, quando ele foi chamado para essa questão da cura gay, inclusive da introdução do trabalho. Ele falou isso para os parlamentares, né? Ele contou o seu caso lá, no âmbito político. Então, para a gente ver como que não é uma coisa que fica somente dentro do templo, né? Ele sai dele, ele pode alcançar vários pontos. E aí, assim, dentro das conclusões, né? Antes, um pouco, vou falar sobre os relatos, né? Das pessoas que passaram pelo processo e se consideram como sobreviventes. Foi 2 casos que eu selecionei, de uma garota que não se identificou, primeiramente. Ela conta que ela passava isso seria os bastidores, né, na igreja, o acompanhamento. Ela passava por diáconos, passava pela mulher do pastor, pelas células, pelos encontros, e aí, nesses momentos, ela tinha que explicitar o que ela fazia no caso, ela é lésbica, né, ela fazia com outras garotas. E tinha que repetir que aquilo era errado, tinha que ler versículos todos os dias. Então era uma exposição e né, no caso ali, uma humilhação constante. E isso era recorrente, assim, não era uma coisa que acontecia uma vez, acontecia sempre, né? E no final, quando ela estivesse preparada, era apresentado ali que ela deveria dar o seu testemunho, porque a evangelização, ela está justamente nesse sentido, de trazer, né, essa reforma bem-sucedida, organizá-la em um testemunho e apresentá-la, porque a tentativa dele é alcançar e convencer. Não é simplesmente um relato. O testemunho ele tem uma figura discursiva muito específica, né? E o outro caso que eu vi, e por sorte eu encontrei, e tinha muitas informações dele a respeito, era sobre uma moça, chama Cláudia Bacilli. Ela tentou, inclusive, entrar na Igreja da Lagoinha como baterista, se não me engano, e lá ela começou, né, a passar pelos processos do Ministério de Louvor e tudo mais, e passou pelo processo de reversão nos sítios que a igreja tem pagos, né, eles têm terrenos, que essa igreja da Lagoinha, inclusive a igreja da própria ministra, eles têm uma quantidade monetária muito grande, até porque o Ministério Diante do Trono é um dos mais bem-sucedidos do Brasil, né, de banda gospel. Então eles têm vários sítios, vários lugares onde as pessoas podem ir, e lá eles fazem terapias de casais, terapias de reversão, terapias de vício de drogas e tudo mais, mas é sempre colocando a questão da religião, a questão reformista da igreja como um ponto ali a nortear.
E aí, nos processos em que a Cláudia fala que ela tinha ansiedade, né, que ela passava por um processo traumático todas as vezes que tinha que se encontrar com os grupos, né, dentro desses lugares isolados, ela dizia, ela expunha, né, o sofrimento que ela tinha e tudo mais, e as moças, as diáconas, as obreiras, né, elas diziam que isso era o processo. Conforme eu até coloquei aqui, o processo de libertação e reversão é marcado por momentos de constrangimento por figuras de autoridade religiosa. E aí ela dizia, não, isso daí é o Espírito Santo agindo. Isso aí não é não é para você dar atenção, né? Você deve seguir o processo sem reclamar e no final você vai ter o seu resultado, né? E aí, contrastando tudo, trazendo, por exemplo, a discussão, né? A Butler com problemas de gênero, trazendo o Durkheim na obra dele da vida religiosa, né? Em relação à moralidade. Aí eu fui traçando algumas conclusões que a gente vocês podem ler aqui, que na verdade, assim, são muitas nuances que isso tem de potencial no imagético social. E uma das coisas principais que eu notei foi que a questão da afetividade homossexual, ela não existe. Por exemplo, quando ele tá trazendo esse mundo da escuridão, esse mundo demoníaco, esse antes, nunca se considera que existe afetividade ali, nunca se considera que existe interesse no outro, não somente por uma viabilidade sexual, mas por um processo de afeto. Não existe. Porque não existe afetividade entre aquilo que não ali, né, carimbado pela Bíblia como certo, como correto, que é o que a hegemonia faz, né? E um dos grandes pilares dela, eu diria que seria o cristianismo, né? Como até um processo catequizante, né? Nós temos isso como é que fala, de herança, né? Desde a época colonial dos portugueses e tudo mais. E aí, no caso, em nome da fé, né, em nome de você ter aquela sensação de que você precisa ser salvo, que você precisa ser salvo do mundo, eles passam por todos esses processos e sem questionar, né? Então é um discurso muito forte de coerção moral, né, de conduta principalmente. Visto que a agenda cristã é estruturalmente e ou moralmente normativa e uniformizante. Ela quer criar grupos em famílias que tenham, na verdade, a mesma cara, aquele mesmo formatinho do potinho de margarina, né, que a gente fala. E, obviamente, existe uma diferença discrepante no lugar desse novo homem, desse ex-gay, do que em relação às mulheres, porque elas ainda sofrem pelo machismo, né? Elas chegam até esse momento e ainda passam pelo machismo, por questões, né, que sempre atribuem às mulheres questão de a delicadeza, a emoção, né? E elas sempre são vistas como sujeitas, enquanto esses homens, eles ganham um patamar de completo autocontrole, né? É o cara que deixou de ser aquilo que ele nunca deveria ter sido, né? Enfim, e aí a mecânica religiosa de atuação sobre a cura gay conta com o respaldo de uma pseudopsicologia cristã, e isso é algo recorrente dentro dos retiros, porque muitos membros da psicologia, né, ou profissionais da psicologia, evangélicos, cristãos, né, ou até mesmo católicos, eles estão presentes nesses retiros, né, eles fazem algumas afirmações, né, falam que a culpa da pessoa é porque ela teve abusos, inclusive, teve um mau relacionamento com o pai, ou no caso com a mãe, ou no caso com os dois, e passou, né, por orgias, abusos e tudo mais, e no caso levou a acreditar que aquilo era a verdade, aquilo fez com que a pessoa buscasse aquilo. Na verdade, é uma pseudo-afirmação, né? Não tem absolutamente nada a ver com isso. E, logicamente, ainda detém de um potencial monetário que faz com que isso se mantenha pela tradição da própria igreja. Então, quem chega ali buscando o respaldo, entendendo que aquilo é um problema para si, ele vai ter toda a disponibilidade, né, presente ali nesse ambiente religioso, nesse ambiente da igreja, da instituição igreja, né? Enfim, e aí eu até na conclusão do TCC, né, eu fiquei pensando, será que é possível, né, a gente chegar num processo em que simultaneamente possa existir a crença, ou então a questão da religião, né,
como algo que traz algo positivo para o ser humano, ao invés de criar regras e criar normas. E a nossa plena existência enquanto LGBTQIA+, em detrimento a isso. Então, assim, é uma discussão que gera muitos choques, né? Que traz muitos choques para serem discutidos. E, no geral, é isso, assim, a provocação que deixa-se a respeito disso, inclusive eu vou até citar a frase do Ramon, que ele falou recentemente no Facebook dele. Ele anunciou o término com a esposa dele e disse: entre me suicidar e continuar vivendo, eu decidi escolher seguir vivendo. Ele disse que tentou suicídio várias vezes, algumas vezes mal sucedido, quer dizer, todas as vezes, né? E reafirmou a fé, reafirmou aquilo que ele acredita, mas ele disse que é uma coisa que ele já entendeu que não é uma questão de cura, uma questão de problema. É uma situação que vai estar junto com ele, que vai sempre estar em conflito com a sua própria fé, né? Enfim, gente, é isso. Eu acho que, faltando 5 minutos, eu vou terminar por aqui e qualquer pergunta, estou aqui à disposição. Obrigado. Paulo, muito obrigada. Você arrasou para variar, né? E foi muito legal saber um pouco mais sobre a sua pesquisa. E já a gente vai falar um pouquinho mais dela na hora das perguntas, né? E agora já vou passar a palavra para o Paulo Rodrigues, que é doutorando pelo Programa de Artes, Cultura e Linguagens da UFJF, e vai nos apresentar um pouco da sua pesquisa intitulada Montações, Glamour e Existências, diálogos entre o Miss Brasil Gay Juiz de Fora e homossexualidades, entre o período de 1977 e 2018. Paulo, a palavra está com você. Olá, Luísa, obrigado. Obrigado, pessoal. Só abrir aqui a guia. Tento colocar a tela cheia. Estão conseguindo enxergar? Eu não consigo ver ninguém. Sim, dá sim. Então tá. Bom, então, pessoal, essa é a minha apresentação, né? Montações, Glamour e Existências. Esse trabalho é uma mistura, né? É o fruto tanto do meu mestrado quanto do meu TCC em moda. Bom, enfim, o tema, né? Como eu cheguei, eu sou do interior de São Paulo, mas eu sempre vinha para Juiz de Fora nas férias de julho, porque eu tenho família aqui. E julho já começava todo o burburinho, né, sobre o concurso, né, que a cidade ia receber muitos gays, a cidade era capital gay, competia com Campinas, e, enfim, toda aquela aura homofóbica também da minha família em retratar o concurso, mas para mim, criança, eu achava maravilhoso, assim, né, a possibilidade de ter pessoas assim que não, enfim, se vestiam de mulheres, ou eram travestis, e etc. Mas nunca consegui ir com a minha família. Em 2012, eu me mudo para Juiz de Fora para cursar artes, e vou na parada gay, né? A parada LGBT que tinha aqui, foi, eu acho que a última parada, salvo engano, com quase 100 mil pessoas, né? Pelo relato que eu tenho no material. Mas nesse ano também não teve o MIS, por questões financeiras e tal. Em 2013 eu já consigo ir, acontece no Cine Teatro Central, né, ali na Alfield. Já tá, né, já é um momento que o concurso sai do seu lugar de origem, que era o Sport Clube aqui em Juiz de Fora, um lugar, né, quem sabe ali no Mergulhão, que corta tanto a periferia, corta a periferia e centro ali, né, um lugar muito mais popular comparado ao Cine Teatro, mas que por questões da Boate Kiss, né, naquela época, enfim, um acidente lá com a Boate Kiss acabou acontecendo no Cine Teatro. Só um ponto interessante que quase também foi cancelado na época, né, no Cine Teatro, a UFJF, que pelo que eu sei, assim, interveio e não permitiu que não acontecesse o concurso, mas a gente conversa depois. Então eu vou, e toda a atmosfera do concurso
eu não sei se vocês já foram, mas tem um tapete vermelho, né? É bem um clima hollywoodiano mesmo, e a gente percebe que isso vai sendo também uma característica muito presente na forma de retratar o concurso. Cheguei, né, lá, então tem muita travesti, muita drag queen, muita mulher trans, muita bicha, que chega mesmo assim, como se fosse um tapete vermelho, como se fosse o Met Gala, né? E aquilo bastante deslumbrante aos olhos, né, das pessoas que estavam ali presentes. Assisto, né, o concurso e me deparo com essa Miss. Talvez a foto nem faça jus, né, à suntuosidade do vestido, que aos olhos mesmo, você às vezes nem consegue enxergar de tanto brilho, né, quando reflete a luz, né, no vestido. E nesse momento, né, além da beleza de tudo isso, a Rafaela de Hall, né, aparecendo aí como Santana, a mãe de Maria, num concurso onde bichas e travestis, né, participam, e num momento, né, que começou também a ascensão da igreja evangélica e católica contra, né, quer dizer, sempre foram contras, mas começou a estampar de novo, né, muito as capas de jornais e a televisão. Eu pensei, nossa, né, bastante interessante as gatas, né, tipo, não deita mesmo pra igreja, tá nem aí, vão de santo, vão de virgem e tal. E também no momento, eu tinha acabado de ler, eu estava me aprofundando nos textos da Diana Crane sobre vestuário não verbal e resistência, e aí eu perguntei, né, para minha orientadora, a professora Maria Cláudia Bonadil, se ela gostaria de me orientar, se eu tentasse o mestrado, e ela aceitou. E aí eu entrei no mestrado em 2017, e aí nesses 2 anos eu fui pesquisando, né? Eu fui para o acervo da Biblioteca Municipal aqui de Juiz de Fora, Murilo Mendes, e me dediquei, né, aos jornais que circulam, alguns jornais que circularam, né, na cidade, como Diário Mercantil, Diário da Tarde, Tribuna da Tarde, Tribuna de Minas, o site Acessa, que é um diário eletrônico com um acervo muito incrível sobre o concurso. Na verdade, eu acho que deveriam até protegê-lo, né, proteger esse acervo, porque se perder, pelo menos quase 2/3 do concurso vai se perder enquanto memória. E também alguns vídeos do YouTube, né, do próprio Miss Brasil Gay. Recortei também o mês de agosto, que é o mês que acontece o concurso aqui na cidade, geralmente entre o segundo e a terceira semana, entre os anos de 1977, que é o que marca o início, a 2018. É bem interessante só pontuar essa imagem, né? Que só em 84 o concurso vai ter as bichas, né, estampadas, né, no concurso. Antes eram pequenos textos, embora bastante importante dentro do jornal, porque eu vejo que em agosto, principalmente as notícias que bastante, né, sanguinárias contra LGBTs caíam para dar uma certa importância ao concurso, e aí a gente já vê, né, em 84 pedindo respeito as próprias colunistas, né, aí pro final dos anos 90 falando que gays e travestis tinham educação, enquanto pessoas héteros, né, não falavam cis, né, mas eram mal educadas e etc. Mas, né, também para pontuar historicamente como isso vai acontecendo dentro do jornal, rapidamente, depois em 85 vem a AIDS, né, e aí só nos anos 90 o concurso vai começar de novo a tomar, né, aí as folhas dos jornais juiz-foranos. Bom, então, no mestrado, né, eu busquei entender como a mídia abordava, né, esses sujeitos a partir dos textos publicados, aí também discutir a roupa como uma agenciadora de resistências à imagem heteronormativa por meio dos signos e símbolos de feminilidade que interagiam com esses sujeitos por meio do consumo das imagens da mídia, construindo-se então uma possibilidade de fuga das normativas de gênero. Bom, então, só para dar, né, também alguns aportes teóricos que eu vou usar, né, como o Thiago Soliva, para entender o glamour aí, como ele se concebia como modo de agência, né, em que as montações possibilitaram as misses a desafiarem a heteronormatividade, escaparem do habitual
e romperem com a invisibilidade na sociedade juiz-forana, embora também havia aí algumas obediências às normas de gênero e de classe. Também pensar, né, como a própria questão, né, do ideal branco se estabeleceu aí como uma possibilidade aí, né, de afastar o estigma desses sujeitos LGBT, principalmente, né, gays e travestis aqui da sociedade juiz-forana. Aí só um detalhe, né, como eu falei, no TCC eu já eu já pesquiso somente 2017 a 2018, mas aí conforme eu vou apresentando, eu acho que dá para falar, abordando de outra questão. Sobre o concurso, né? Ele surge em 1977, e o cabeleireiro Chiquinho Mota, que está aqui, né, na imagem, idealiza o concurso aos moldes do Miss Brasil que acontecia no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, né? Mas aí de mulheres cis, né? O principal, né, motivo disso era para arrecadar fundos à escola de samba local Juventude Imperial. É importante frisar, né, que nesse momento o próprio James Green coloca, né, que era muito comum tanto concursos, né, de travestis e gays e transformistas, etc., acontecerem, principalmente em apartamentos, mas também como o concurso, né, do Rio de Janeiro, o tradicional, ele se transformou num espaço de sociabilidade dessas pessoas. A dinâmica, né, do concurso. As missas precisam ser indicadas por comissões regionais. Hoje não, né? Antigamente não tinha isso, era uma grande parte de Juiz de Fora. Cada vez mais vem se profissionalizando nesse sentido. É bem interessante que o Norte e o Nordeste são duas regiões que levam a sério mesmo o concurso, né? Além de Minas e São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Elas não podem competir mais de 3 vezes. Também, assim, já aconteceu muitas vezes de elas repetirem. Tem até um termo, né, que agora eu me esqueci, que elas apelidam, né, essas misses que vão competindo várias vezes. Precisam ser maiores de 18 anos e até, na época, né, quando pesquisei, era até 35. Mas mudou também, foi para 38, o que destoa, né, bastante dos concursos, entre aspas, né, os oficiais, né, hoje não mais, né, mas antigamente tipo, são mulheres cis. E não podem ser travestis, mulheres transexuais, siliconadas ou próteses. Isso também enfim, não segue a risca, né? Mas aí eu acho que depois a gente pode conversar mais sobre isso. Existem duas fases principais, que é o desfile de traje típico e o traje de gala, né? E também tem vamos falar, a passarela da fama, que as pessoas LGBTs ou até mesmo pessoas famosas da cidade desfilam, né? Uma forma aí de agregar valor ao concurso, e também shows de transformistas entre os desfiles. Eu utilizo, né, bastante aqui o termo montações, né, me apropriando de um dialeto das travestis e das bichas, para entender, né, como essas misses se montam. A partir aí das peças do jogo da feminilidade, para se transformarem aí numa mulher bem específica, né? A montação nada mais é que isso, né? Então, tornar-se essa figura feminina. O vestuário, a maquiagem, os gestos, o glamour e as imagens propagadas por essas misses no Miss construíram toda uma experimentação, né, de si e projetaram existências outras que permitiam resistir às normas e um breve escape do cotidiano. Bom, eu vou tentar passar também mais rápido para não ficar só nisso. Então, né, é muito interessante quando eu peguei a imagem aqui da Louise Bowen, que eu acho que ela consegue condensar tudo o que eu falo, né, no meu segundo capítulo da dissertação. Que é como elas vão também construindo essa imagem, dialogando principalmente tanto com uma cultura, né, vamos dizer, LGBT, mas também e aí atravessado pelo consumo da cultura de massa, e como elas vão se transformando, né, dentro desse campo, né, que é o concurso. Então, o que eu observo, né, enquanto a construção dessa mulher nas questões de classe, né, o nome, né, o nome delas, por exemplo, sempre vão levar marcas, né, francesas, muitas vezes,
ou inglesas, mas geralmente europeias, né? Então, Louise Balmain, né? Balmain é uma marca, né, de luxo francesa, então isso agrega, né, valor simbólico à sua construção, né, imagética enquanto mulher, e Louise também, que é um nome francês. Então a gente consegue perceber como algumas figuras também, né, como principalmente dentro do concurso, se apropriar dessas mulheres hollywoodianas, principalmente, esses mitos, né, que tem essa função, essa mensagem, né, é uma forma também de garantir uma certa dentro do concurso um não questionamento, né? Porque quando você está no concurso, você percebe que se você traz alguns traços considerados de homens, você é vaiada, né? Você não é bem vista. Então, quanto mais perto de signos, né, e símbolos femininos, você consegue afastar qualquer né, possibilidade de perder e etc. E como a Louise vai aí, né? A partir das entrevistas e de algumas imagens que eu vou transitando, vou pegando vestígios, como ela se constrói, né? Principalmente aí com a Marilyn Monroe, a Kim Novak, e a Sylvia Pfeiffer do Rei do Gado, e como, né, a imagem da Marilyn Monroe vai também perfurando aí com o tempo e vai sendo muitas vezes reatualizada por essas mulheres, tanto aí com a Sylvia Pfeiffer, como, por exemplo, com a própria Madonna, né, que muitas vezes a Marilyn vai ser revisitada por essas artistas pop da contemporaneidade. E que essas bichas vão consumir, às vezes, muito mais a Madonna do que a Marilyn, mas como isso acaba influenciando, né, principalmente aí entre os anos 90 e 2000, o concurso. E como, por exemplo, a Louise ganhando, né, e também pensar que as próprias misses se tornam um espelho para outras misses, né? E acaba tendo aí, depois, né, que a Louise ganha em 98, como isso vira moda dentro do concurso da peruca loira, né? Porque ser loira não era bem visto dentro do concurso, até por uma questão, né? Do próprio cinema, as Miss têm que se aproximar muito mais de uma feminilidade virginal do que dessa mulher vamp, né? Ou good girl do cinema. E aí, já pulando uma grande parte, né, porque senão também não dá. Outra coisa da Luiz que eu esqueci de falar, mas que eu achei interessante, é as próprias fotos, né, pousadas e como vai ser construídas milimetricamente, né, o próprio cachorro que ela leva, né, no evento, que também faz parte, né, como Veblen coloca, né, esse ócio conspícuo é muito importante na discussão, né, da construção, nessa montação delas, né? E também, que eu esqueci de falar, os estilistas, né? Embora muitos nomes talvez vocês não conheçam, mas dentro do concurso são vamos colocar assim, são estilistas de luxo, né? São quase grifes que vão praticamente dar um grande passo, né? Para coroação dessas misses, que é a Michelle X, talvez a Michelle X é a mais famosa, né? Que hoje ela veste Xuxa, Sabrina Sato, e que foi ganhadora também, né, nos anos 2000. Henrique Filho, que é muito presente, né, no Carnaval do Rio de Janeiro, vestindo as celebridades. Então, isso também eu participei, né, presencialmente em 2013, 2017, 2018 e 2019, e isso, a própria plateia se transforma em um termômetro dessa importância do estilista dentro do concurso, porque é assim, gente, eles vaiam, eles gritam, eles batem palma, né? Assim, não tem nada muito quietinho, né? O concurso, o certo é você ficar gritando e tal. E aí, assim, se a Miss tá com ombrão, eles zoam elas. Se não usam cristal Swarovski, né? Que é um cristal austríaco, eles vaiam essas misses. Então, assim, são vários elementos, né, que eu elenco na dissertação para a construção dessa miss específica e que muda conforme o tempo, né? Por exemplo, hoje eu vejo que as misses elas utilizam muito mais um vestuário ligado a uma questão de uma mulher muito menos ainda sensual do que antes. E como, né, eu venho também investigando,
que agora é o contrário. As misses, muitas vezes, elas vão vestir as misses dos concursos mais tradicionais. Por exemplo, a Michelle X, ela vai vestir a Mona Lisa Alcântara, né? Que é a Miss, que foi Miss em 2017, eu acho, ou 2016. Essas misses gays, elas vão treinar as misses para serem misses, né? As misses gêneros. E é bem interessante como vai mudando, né? Eu só vou pedir para o Eric, caso eu tiver, quando acabar o tempo, pode me interromper no microfone, porque eu não estou enxergando nada. Bom, então no TCC, aí eu deixei de lado, né, os trajes de gala e fui para os trajes típicos, né, porque era muito material para eu conseguir né, analisar, mas principalmente o que eu quis, né, pesquisar mesmo era como, além dessa questão da cultura de massa, como a ideia do típico, né, a ideia do étnico, do exótico aparecia dentro do concurso. O traje típico, né, que ser esse modo de valorizar as riquezas e os valores regionais de cada estado. Então, as narrativas são contadas por meio desses trajes de Miss, e que algumas vezes elas não vão se relacionar com o ente federativo necessariamente. As relações, né, entre essas narrativas que retratam tanto características históricas, econômicas, culturais, religiosas e artísticas de um estado são também atravessadas pela ideia de feminilidade e glamour. Então, por que eu falo isso? Porque quando aí eu fiz meu TCC, eu fiz agora na pandemia, ano passado. Eu levantei 71 trajes típicos, né? Informações de 71 trajes típicos, a forma, o tipo de tecido, o tipo de pedraria, o nome do estilista, onde o ateliê estava, né? Tá situado, qual que é a lenda, qual que é a história, né? Que essa roupa conta, para tentar aí entender melhor. Muitas vezes, eu acho que eu não coloquei aqui, enfim, eu não coloquei aqui, mas muitas vezes essas histórias nem existem, eles inventam, né? E agora que eu, no doutorado, que eu estou entrevistando mesmo os figurinistas e as misses, elas falam, né? Uma, né? Um figurinista falou assim, a gente inventa na hora, e é isso. Então, alguns não vão pesquisar, mas alguns levam muito a sério. Como é o caso, por exemplo, aí do exemplo que eu coloquei, do Marcelo Dias, né, que é um figurinista que é situado em Manaus. Também entrevistei ele esses últimos meses, que ele vai trazer a história, né, na verdade ele não coloca, né, a lenda da Yara, mas que ele traz algumas referências dessa mulher amazônica, indígena, e que, por exemplo, o que destoa, né, dessas roupas, por exemplo, que ele coloca é o próprio cabelo, né? As misses muitas vezes não vão nem utilizar esse tipo de cabelo, né, trançado, ou elas escondem, né, em cima dos enfeites, ou é algo muito, são permanentes com cocas e tal. E como ele vai tentar aí elaborar uma imagem que ele entende como local, né? E também a questão da Vitória Régia, né, que é bem interessante, que também ainda vai ser essa questão do feminino muito ligado às questões genitais, né? Então, para ele, né, a feminilidade está ali, né, na questão numa relação com a própria vulva. E também ele traz alguns grafismos indígenas, né, na roupa e etc. É bem interessante porque em questões de valores, né, essas roupas são muito caras. Eles não conseguem dar um valor pela forma que é construída, né? Às vezes é de pouquinho em pouquinho, mas em jornais tem roupas que são relatadas como 38 mil reais, que elas investiram mais de. Teve um estilista que falou que se fosse colocar na ponta do lápis, tem roupa que custa até mais de 100 mil reais. Mas como são roupas recicladas, às vezes, então isso se perde, né, na hora de fazer toda a questão econômica. Então, o que eu vou percebendo é como elas,
negociam, né, a questão do que é considerado tradicional, o que é considerado global, né, e essas adaptações. Eu, né, tento criar uma tipologia, né, eu acho que aqui não é tão importante, mas pensando o que seria o que seria dentro do concurso, um figurino, uma fantasia carnavalesca e um traje típico de fato, né? Até mesmo os trajes mais considerados típicos, que tentam aí, né, tem essa questão de um certo romantismo, de uma utopia, né, principalmente visando contos de classe trabalhadora, né, enfim, no caso aí, por exemplo, da Maria Bonita, elas ainda, né, dialogam bastante com essa ideia, né, que aí eu utilizo da Marcel Shoa de uma feminilidade transnacional, né? Como vai sendo montada essas feminilidades e também com muitas vezes essas articulações de aspectos, né? Racialmente indígenas, né? Negros ou mestiços também tentam aí sustentar uma ideia. 5 minutos, Paulo. Tá. Sustentar uma ideia aí de traje, né, típico mesmo, né? Esse traje foi assinado pela Ferrula Muniz. Agora eu não me recordo porque eu entrevistei ela, mas ainda não transcrevi. Mas hoje ela está no Rio de Janeiro, só que eu acho que ela não é carioca. E ela desenha esse traje da Miss Sergipe, aí fazendo uma homenagem às mulheres sergipanas a partir da Maria Bonita, né? Então, como ela vai de uma certa forma tentar copiar o couro, né? Essa ideia da Maria Bonita, mas que, assim, se a gente pega as fotos da Maria Bonita, não tem nada a ver, ainda mais essa fenda, né? Do vestido e tal. Bom, eu vou correr, né? Mas pensando também as questões de religiosidades que vão entrando, mas que conversam aí, por exemplo, né? Com marcas francesas, né? Marcas globais, né? Consideradas globais, como a Cheyenne Catherine, né? Como Miss Bahia, e que a gente vê, né? Essa influência do Thierry Mugler muito presente na roupa e como esses estilistas também vão procurar, por exemplo, se inspirar no Thierry Mugler por causa de uma silhueta extremamente assim, afunilada, né? Então, a ideia também de ser mulher a partir desse corpo é o funilamento da cintura. E que, por exemplo, o Ribas Azevedo, que é um estilista, ele diz que ele não veste Miss sem o corpete, porque o corpete, além de dar essa cintura, ensina a andar como uma Miss. Aí também, né, a Michelle X, aí um vestido, aqui é a Miss São Paulo, né, e como fazendo uma homenagem, né, aos motoqueiros de São Paulo capital, e como isso também é as roupas dela, ela vai fugir muito dessa questão de uma ideia, né, que aí de traje típico para um traje muito mais da cultura de massa, até porque como o saber processual delas, né, interfere também nesse modo de interpretar a cultura de cada estado, as culturas. Enfim, eu vou. Essa aqui é a Miss Minas Gerais também, que ela é interessante, que é um traje do Henrique Filho, que ela dialoga tanto a questão da fantasia, né, do concurso, mas que ela, nesse ponto, né, ela vai trazer também vestígios da cultura LGBT, que é um material mais audiovisual, que é as músicas de Inferninho, né, dos bate-cabelo e etc. Então, como também é um fragmento, né, como elas vão aí negociando, construindo a partir de várias influências as suas montações, também a cultura de massa, no caso, entra, né, que era um lançamento não, mas popularizou nos carnavais, né, a fantasia de Malévola, né, então como isso vai sendo costurado, né, por essas misses, e que no caso ela vai homenagear o Capeta do Vilarinho, que é uma lenda de um comercial de Belo Horizonte, aí como ela traz isso para a passarela. Bom, gente, eu tenho aqui a minha conclusão, mas eu acho que na conversa eu acho que vai ser muito melhor diluída, assim. Então, eu acho que eu agradeço.
Muito obrigada, viu, Paulo? A apresentação foi maravilhosa. É incrível, né, a gente saber um pouco mais sobre as pesquisas de vocês e perceber que as duas dialogam muito entre si, né? E também entre as pesquisas que a gente desenvolve no FEGS, né? Tá tudo meio que interconectado, né? É, eu penso também que os desafios da normatividade que se colocam nos contextos evangélicos, nos contextos artísticos, também se apresentam em todas as demais esferas nas quais a gente empreende, né, nossas relações sociais, sejam elas de trabalho, de estudo, de família, entre círculos de amizade, no próprio mundo jurídico, a normatividade está muito presente, né, como eu tenho trazido também nas minhas pesquisas, a gente ainda tem muito a caminhar no sentido de questionar certas estruturas, certas institucionalidades, é um longo caminho, né, mas eu acho que pouco a pouco a gente vai alcançando espaços maiores. Não quero ficar me alongando, quero passar a palavra para os colegas, para que cada um possa formular, né, suas perguntas aos Paulos, aos nossos dois Paulos, fazer comentários e conexões com as suas respectivas pesquisas, tá bom? Obrigada, meninos, arrasaram. Valeu.